15 manifestações, né? Eu vou procurar fazer uma separação das manifestações, porque deu para ver que tem pessoas que estão preocupadas, por exemplo, muito especificamente com o Parque Buller Marques, né? Ou seja, seria a consequência em relação à ponte, a nova ponte que está sendo projetada e prestes a executar. Tem muitas pessoas, lideradas pela Ciranda, né, pela Ciranda, tem que levar em conta falou a Cristina Antunes, o Silvio de Freitas e outras mais, né, preocupadas principalmente com relação ao Roberto Marinho existente, né, a grande preocupação em relação ao fato de não ter sido cumprido não terem sido feitas algumas obras que a própria operação urbana previa na Roberto Marinho existente, que ficou basicamente uma via de passagem, sem as vias de apoio, vamos dizer assim, de apoio aos bairros, né, que seriam as vias locais ou as vias paralelas a essa via. Que carro vai ser mais limpo? Então, assim, tem uma perspectiva de eu queria primeiro dizer o seguinte, o que o poder público está fazendo aqui? O que na realidade, se urbe e murbe, efetivamente mais a EMURB, ela está fazendo? Ela está buscando uma licença prévia para esses empreendimentos. Por quê? Isso já foi dito, inclusive, em conversas específicas com várias dessas pessoas, né, com vários desses movimentos, e agora a gente está colocando isso de uma forma mais pública, vamos dizer assim, até porque essa audiência está sendo gravada e tudo mais, né? Hoje, se nós fôssemos fazer qualquer coisa na Roberto Marinho existente, bastaria para isso a EMURB submeter à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente um projeto para obtenção de uma licença de instalação. Por quê? Porque a Roberto Marinho existente, uma vez já executada, ela já possui licença prévia. Qualquer outra obra, vamos dizer assim, seja o prolongamento da Roberto Marinho até Imigrantes, que nós teremos uma futura audiência pública no dia 23 desse mês agora, ou mesmo o prolongamento da Chopp Zaidan, esses dois empreendimentos ainda não possuem licença prévia. Então, o objetivo do empreendedor é estabelecer um patamar idêntico para todas as etapas de obras possíveis vamos dizer assim, que hoje fazem parte da operação urbana Água Espraiada. Então, primeira coisa, para isso o empreendedor ele fez um projeto básico. Isso é muito importante dizer, até porque houve aqui, vamos dizer assim, foram protocolados bem no início alternativas ao projeto da ponte Buller Marques. O próprio empreendedor considera isso extremamente positivo, até porque o projeto executivo da ponte, tudo cimentado. A gente está chamando obviamente de ponte Buller Marques, porque ela foi originalmente projetada próxima à ponte, necessariamente ela não precisa ter essa configuração. Um projeto alternativo será sim analisado pelo empreendedor. Eu aqui quero salientar que esse projeto ele foi submetido então à análise do CADES. Terminada essa audiência pública, o CADES vai sim analisar todo esse empreendimento e todas aquelas observações e sugestões que foram feitas. E o empreendedor está sensível a toda essa manifestação. Então, eu queria dizer o seguinte, em nome até do empreendedor, o que o empreendedor pretende fazer? Ele pretende fazer com isso o prolongamento da Avenida Chopp Zaidan. Esse é o objetivo da audiência pública. Nós não estamos falando aqui, especificamente nesse caso, prolongamento da Chopp Zaidan e a ponte, a nova transposição sobre o Rio Pinheiros entre as pontes João Dias e Morumbi. Essa é a proposição que o empreendedor está fazendo hoje aqui. Por quê? Porque isso faz parte, sim, da operação urbana Água Espraiada. A gente entende que muitas colocações, como por exemplo ciclovia e tudo mais, o próprio Lustre, como gerente do projeto, ele vai poder explicar mais detalhadamente em relação ao projeto.
Por que 4 faixas? Porque 2 faixas, elas se desnivelam num determinado trecho. Por que não foi feito um binário, como sugeriu inclusive o Coutura, que isso foi amplamente estudado, inclusive por técnicos da CET e da SP Trans, em conjunto com os autores do projeto. Isso daí o próprio Lustre vai poder falar um pouco mais a esse respeito. Mas o que eu queria dizer, vamos dizer assim, e deixar claro para todos, é que nós estamos aqui com um projeto básico, submetendo à apreciação pública esse projeto. E esse projeto, o que o poder público está se propondo a fazer nesse momento, com essa obra, é o prolongamento da Chucre Zaidan até a Avenida João Dias, com uma nova transposição do Rio Pinheiros entre as pontes João Dias e Morumbi. Essa é a nossa proposta. E esse prolongamento, ele pretende que seja feito com uma via de capacidade. Muito se coloca em relação ao transporte público e ao transporte individual. A gente sabe hoje em dia que, independente de quaisquer coisas, o transporte individual, ele é fomentado sim no país. Cada dia mais o número de veículos, ele cresce. A própria CET tem dados muito fortes sobre isso. Não adianta você fazer um investimento isoladamente no coletivo e esquecendo-se do individual. É preciso um investimento que contemple os dois. E isso hoje o governo está fazendo. Ele não está pensando exclusivamente no individual. Até porque o transporte coletivo, ele trafega em vias de capacidade, não em vias com pouca capacidade. O transporte coletivo foi previsto também no prolongamento da Chucre Zaidan. Se há incompatibilidade ainda no projeto em relação ao transporte coletivo que circula hoje na Berrini, essa incompatibilidade com certeza deixará de existir no projeto executivo que vai ser desenvolvido pela República. Eu posso até afirmar que foi uma das comissões, na etapa em que, antes até de nós protocolarmos o próprio EIA-RIMA, o próprio secretário Eduardo Jorge, ele fez questão de que esse EIA-RIMA não contemplasse um projeto executivo, contemplasse o básico, para que essa discussão fosse a mais ampla possível, tanto com a Secretaria do Verde, quanto com relação à própria sociedade aqui representada. Então, num primeiro momento, nós estamos discutindo aqui, eu volto a salientar, o prolongamento da Chucre Zaidan com uma nova transposição. No dia 23 desse mês agora, nós estaremos falando de uma outra obra que o governo também pretende fazer, a Prefeitura de São Paulo, é o prolongamento da Roberto Marinho. Aí estaremos discutindo especificamente a Roberto Marinho. Nesse momento, nós estamos discutindo o prolongamento da Chucre Zaidan com essa nova transposição. Por isso que a gente não queria até misturar as coisas, porque os dois prolongamentos são objetos de audiências públicas distintas e específicas para cada uma delas. Não sei se o Augusto poderia dar uma informação a respeito dos projetos, né, foi colocado do projeto, da questão principalmente de você ter 4 faixas na Chucre Zaidan e 2 do outro lado da futura transposição. Na realidade, não é todo o fluxo que vai se dirigir para essa transposição. A CET, como eu falei, a CET estudou esse projeto também. Não só a CET, como a SP Trans. A gente não está falando aqui de futuras proposições, por exemplo, do metrô, porque o próprio metrô que está projetando, vamos dizer assim, linhas específicas, tanto para Roberto Marinho quanto para Chucre Zaidan e Berrini, terá que fazer o seu próprio licenciamento. Então, não nos cabe aqui